Oi, divos e divas! Se vocês clicaram nesse vídeo é porque vocês já viram algo sobre ou vocês ainda não sabem, mas basicamente o Hyseung do ENHYPEN, ele saiu do grupo, foi anunciado hoje nas 4 horas da madrugada, mais ou menos, aí lá na Coreia era umas 4 da tarde, foi anunciado que o Hyseung deixaria o grupo para poder promover a sua carreira como solista. E aí, essa notícia de que ele iria deixar o grupo deixou os fãs com várias reações e vários questionamentos. A começar que o Hyseung ele teve que sair do grupo para poder promover como solista. E isso já fez os fãs ficarem um pouco preocupados, porque na maioria dos casos do K-pop, o idol ele promove como solista depois de um tempo com o grupo, mas ele não necessariamente tem que sair do grupo para poder promover como solista. Temos o exemplo do caso do Yoonjun, que é o caso mais recente que a gente tem da mesma empresa, que o Yoonjun, ele é membro do TXT, e ele recentemente, não tão recentemente, ele debutou como solista e ele continuou sendo membro do TXT, não mudou em nada. Então, alguns fãs ficaram se questionando do porquê que isso teria que acontecer com o Hyseung. Por que o Hyseung não poderia seguir o mesmo caminho de só simplesmente debutar como solista, mas continuar sendo membro do grupo? De acordo com a Belift, foi algo que eles entraram em consenso, eles estavam conversando, isso já tinha há um tempo, sobre o Hyseung querer trabalhar como solista, querer promover o seu trabalho solo. Então, os dois lados acabaram optando que essa seria a melhor decisão, melhor escolha. E eles deixaram uma carta, que eu vou ler pra vocês, que fez os fãs se questionarem um pouco se realmente, de fato, era a melhor opção, ou se realmente foi uma opção que o Hyseung escolheu, ou se foi algo que a empresa mais meio que botou uma pressão nele para ele poder escolher aquilo. Então, segue agora, a carta que a Belift postou e no Instagram e nas contas oficiais da ENHYPEN, uma tradução da carta que foi publicada e que a gente teve acesso. Olá, aqui é a Belift Label. Gostaríamos de expressar nossa gratidão ao Engine pelo apoio inabalável ao ENHYPEN e fornecer informações sobre as atividades futuras do grupo. A Belift Label refletiu bastante sobre a direção e os objetivos futuros do ENHYPEN. Através de discussões aprofundadas com cada um dos membros sobre o futuro que eles vislumbram em direção ao grupo, ficou claro que Hyseung tem sua própria visão musical distinta e decidimos respeitá-la. Sendo assim, Hyseung se separará do ENHYPEN e o ENHYPEN continuará suas atividades oficiais daqui para frente como um grupo de 6 membros. É difícil resumir todo o processo em uma curta declaração, mas esta decisão foi tomada após muita reflexão. Entendemos que essa notícia seja difícil de assimilar e possa gerar reações diversas. Mesmo assim, esperamos que compreendam que esta foi uma decisão tomada pensando no futuro do ENHYPEN e do Hyseung. O ENHYPEN mantém o compromisso de compartilhar performances energéticas com o Engine. Hyseung irá preparar um álbum solo como artista da Parabelift Label. Pedimos que o Engine continue demonstrando seu amor e apoio ao ENHYPEN e ao Hyseung enquanto eles iniciam um novo capítulo em sua jornada. Obrigado. Basicamente, a empresa falou que o grupo vai continuar como 6 e que o Hyseung vai continuar na empresa porque o contrato dele ainda não acabou. Apesar dele ter saído do grupo, o contrato dele com a Belift ainda não acabou. Ele ainda tem mais um ano de contrato, assim como os outros integrantes do ENHYPEN, porque em prática, o ENHYPEN, ele vai ter, os membros atuais vão ter que ver se eles vão querer renovar o contrato ou não, pois o contrato do ENHYPEN como grupo acaba no final desse ano, então eles vão ter que decidir ainda, sentar, conversar, se eles vão prosseguir com as atividades do grupo ou não. Agora eu vou ler a carta que o Hyseung postou no Inverse e que ele mostrou e o que ele quis passar e mostrar pra gente e explicar a situação do ponto de vista dele. Olá, aqui é o Hyseung. Antes de mais nada, sei que muitos indianos devem ter ficado muito surpresos ao saber dessa notícia sobre mim, e imagino que muitos de vocês tenham perguntas devido à notícia repentina. Por isso, quis falar diretamente com vocês. Os 6 anos que passei foram repletos de momentos tão intensos e preciosos que é difícil descrevê-los completamente em palavras. Graças aos membros que compartilharam inúmeras emoções comigo e a todos vocês, indianos, que sempre preencheram cada vazio com seu apoio, consegui dar passo a passo em direção a um sonho que antes parecia impossível de alcançar. Aqueles momentos permanecerão como alguns dos mais brilhantes da minha vida. Jamais os esquecerei e quero continuar sendo alguém que apoia o ENHYPEN mais do que qualquer outra pessoa. Ao compartilhar os resultados do meu trabalho com a empresa, passamos um bom tempo discutindo com várias pessoas sobre a melhor forma de apresentá-los. Depois de refletir bastante, tomei a importante decisão de seguir a direção sugerida pela empresa para que eu possa retornar ao Engine ainda melhor.
Como toda indiana sabe, continuei trabalhando em meus projetos pessoais e passei muito tempo esperando que um dia pudesse mostrá-los a vocês. Havia tantas coisas que eu queria compartilhar, mas também não queria priorizar apenas meu próprio desejo dentro da equipe. Estou ciente de suas preocupações e de tudo que tem sido dito. Estou me esforçando para me preparar e poder reencontrá-los o mais breve possível. Meu desejo de voltar e encontrá-los como uma versão melhor de mim é mesmo completamente sincero. Como a Jenny sempre demonstrou amor e apoio incondicionais a alguém como eu, que ainda tem tanto a melhorar, também sinto muito por saber o quão surpresos e preocupados vocês devem estar, mas acredito que esses sentimentos vêm do carinho e interesse que vocês demonstram por mim. Continuarei seguindo em frente com o grande amor que você me deu gravado em meu coração. Jenny, obrigado e eu te amo. Então, basicamente, a gente tem de um lado a empresa falando que foi uma decisão do Hyesung e do outro a gente tem o Hyesung falando que ele tomou essa decisão após a empresa sugerir a ele que ele saísse da empresa. Então, após ele postar essa carta e após verem o comunicado da empresa, algumas pessoas ficaram preocupadas e pensaram, tipo, nossa, será que ele não foi meio que forçado a fazer esse cara, o cantor, o Hiso, a tomar essa decisão? Porque realmente, de fato, se a gente olhar para todos os outros grupos, não só para o Jackchi, no caso de Yoonjun, que teve o seu debut solo, todos os outros grupos, como por exemplo o ATEEZ, o Blackpink, o BTS, todos eles tiveram seu debut solo e não saíram do grupo. Tipo, eles não tiveram que sair do grupo para poder estrear como solistas. Então, não faz sentido o Hyesung ter que sair para poder estrear como solista. E também foi uma notícia que pegou muitos fãs de surpresa, porque o Hyesung, tipo, não tinha dado nenhum indício de que ele queria sair da empresa. Tipo, ontem mesmo, se eu não estiver enganada, teve um fan meet, foi um fansai, que os meninos estavam lá conversando com as fãs. E, tipo, o Hyesung estava lá, tipo, naturalmente, normal, mais um dia normal de trabalho. E o próprio Hyesung já tinha falado no começo do ano que ele estava trabalhando e pensando em coisas e que tinha muitas, tipo, ideias de projetos pro ENHYPEN como um grupo. Então, não faz sentido o Hyesung, que estava falando que tinha grandes, tipo, ideias, grandes coisas pro ENHYPEN como um grupo, grandes ideias de projetos de trabalho, ele queria simplesmente sair do nada do grupo para poder seguir como solista. Então, tipo, foi uma decisão que foi totalmente do nada e os fãs ficaram tipo, como assim, tipo, por quê? E, tipo, dá pra entender que realmente, de fato, o Hyesung, acredito que ele iria continuar no grupo, mesmo, tipo, se ele fosse como solista, se a empresa desse essa opção pra ele. Tipo, mesmo se ele fosse debutar como solista, ele ia continuar no grupo. Só que, aparentemente, a empresa não deu essa opção pra ele. O caso deve ter sido que a empresa deu a opção, ou você continua no grupo e não tem solo, ou você vai ser solista e você sai do grupo. Talvez tenha sido isso, e foi por isso que talvez o Hyesung tenha escolhido seguir esse caminho como solista e não continuar no grupo como um todo. Mas uma coisa que deixou alguns indianos preocupados com a saída do Hyesung, não apenas pelo que rumo que ele vai seguir ou se ele vai se dar bem, é que em uma entrevista no ano passado, o Jay, ele tinha falado que todas as coisas boas, elas têm um fim, que basicamente tudo acaba e que, tipo, são ciclos. E é sobre você aproveitar aquele período que você viveu. Tipo, o ENHYPEN foi muito bom enquanto o Hyesung estava. Foi muito bom enquanto o Hyesung estava. E a gente aproveitou cada momento que o Hyesung estava com a gente. Só que agora, seguindo o raciocínio da frase que o Jay falou, o Jay não falou isso em contexto de que alguém iria sair. O Jay só falou isso respondendo uma pergunta que fizeram pra ele na entrevista. Seguindo esse contexto, agora a gente vai ter que meio que aguentar que o Hyesung saiu do grupo. E essa frase do Jay, na época, ela ficou muito na cabeça dos indianos, porque os indianos, eles pensaram que o Jay estaria falando de um possível disband do grupo, e não de que o integrante iria sair. Porque o ENHYPEN, ele, como eu disse antes, eles vão ter que renovar o contrato esse ano. E aí, com isso do Hyesung saindo do grupo, talvez os meninos possam parar e pensar que eles não vão querer. Porque o Hyesung, ele saiu do grupo, mas ainda continua na Believed. Porém, os meninos como grupo, eles estavam tendo uma relação super tóxica que a empresa, tipo, tinha com eles. Porque a gente já sabe que as empresas de K-pop são tóxicas e elas não têm um relacionamento, tipo, tão humano com os idols quanto deveria ser, ou como é em outros trabalhos, como, por exemplo, que tem aqui no Brasil. E os meninos, eles já estavam, tipo, durante a turnê, eles estavam doentes. Alguns meninos ficaram doentes, tipo, durante a turnê por causa de exaustão. Eles ficaram resfriados.
E, tipo, além disso, os meninos não estavam tendo tempo a descanso, porque era turnê atrás de turnê, era comeback atrás de comeback. Então dava pra ver que eles estavam cansados, que eles estavam, tipo, esgotados, que eles precisavam de umas férias. E a Believed não deu isso pra eles. Desde que eles debutaram, na verdade, eu acho que eles não tiveram um período de férias decente para que eles pudessem descansar realmente, de fato. E nós já vimos casos que, por exemplo, o Subin do TXT, ele teve que tirar um período de hiatus porque ele estava mal, porque ele estava muito mal. E isso tinha a ver com o TXT tá fazendo muitas coisas, mas também tinha a ver com a saúde mental dele. Mas, querendo ou não, a saúde mental de um cantor ou de uma pessoa, se ela se molda no ambiente ou nas condições que você está vivendo. Então, os meninos do Enhypen com certeza devem estar muito esgotados, não só fisicamente, como mentalmente também, por conta de todo o trabalho que a Believed tem feito eles fazerem e sem nenhum descanso. Então, alguns fãs estão preocupados com isso porque o Hee-sung já saiu. E o Hee-sung era um dos membros tipo, mais famosos e ele era considerado o ace do grupo. Então, alguns fãs estão pensando que talvez o Enhypen possa querer não renovar o contrato, não apenas porque o Hee-sung saiu do grupo, mas também porque eles podem estar cansados. O Nick, em um post ou em uma live, ele tinha falado alguma coisa sobre querer saber ou ter a sensação de como é estar desempregado, mostrando que ele realmente estava muito cansado, que ele já, tipo, não aguentava mais. Não, ele não falou isso com todas essas palavras, mas dava pra traduzir assim. Até mesmo porque acho que os membros que não são coreanos, eles são os que mais sofrem, porque, tipo, eles não conseguem ver a família direito. O Nick ficou muito tempo sem conseguir ver a família, tipo, pessoalmente, cara a cara, porque a agenda dele não batia. A agenda dele ele não conseguia conciliar para poder ter uma viagem pro Japão, para poder ver a família dele. E isso é algo que alguns idols conseguem em outros grupos. Então, além do Hee-sung sair e ter deixado uma lacuna e ter deixado uma grande depressão nas fãs, as fãs estão preocupadas com isso. Uma parcela do fandom está preocupado do Enhypen ter o seu desband, que é algo que as Indians já estavam com muito medo desde 2025, no ano passado. E, além disso, do Hee-sung ter saído, uma coisa que pega muito é que a gente não entende, porque, tipo, a gente para e pensa, tá, o Hee-sung saiu, mas, tipo, só ele querer seguir a carreira solo não faz muito sentido, porque, tipo, não faz sentido a Believed querer tirar ele só porque ele quer seguir uma carreira solo, porque ele, tipo, é um dos membros mais famosos. O menino canta, dança, faz rap, faz tudo. Ele é bom em tudo que ele faz. Tipo, a Believed poderia ter investido nele como solista, estando no grupo ainda. E aí, não faz sentido. Uma coisa que alguns fãs estão pensando, e eu também tô pensando, é que esse caso do Hee-sung, dele ter saído do grupo, pode ter sido usado como um meio pra poder abafar alguma outra coisa que tá acontecendo por trás dos panos que a gente ainda não sabe. E pode muito bem ter acontecido, ainda mais porque a gente sabe o CEO que a HYBE tem. A gente sabe de todas as coisas problemáticas que a HYBE tem. Ela se envolve em polêmica cada semana, praticamente. Tem um monte de polêmica. E o CEO deles é o que mais tem polêmica. Então não duvido nada que talvez possa ser por algum outro motivo que o Hee-sung teve que sair do grupo. E nesse caso eu nem diria, ao meu ponto de vista, eu nem diria que ele saiu do grupo por vontade própria. Eu acho que ele foi mais meio que forçado a sair. Então, é uma coisa que, tipo, não está muito no nosso alcance do que a gente pode fazer. Porque, tipo, até mesmo porque a Believed já falou que o Hee-sung vai sair, o Hee-sung mesmo já confirmou que ele vai sair. O máximo que a gente poderia fazer é tentar fazer algum protesto e ver se vamos conseguir alguma coisa. Eu vi que tinha algumas fãs que estavam querendo fazer um protesto, porque teve um caso parecido com o NCT Dream, que teve uma época, eu não lembro direito, mas eu acredito que foi em 2020, ou de 2019 para 2020, em que o Mark do NCT, ele iria sair do grupo do NCT Dream, porque ele tinha ficado velho demais, e o grupo NCT Dream tinha a proposta de ser os mais novos do NCT que iam ficar lá. Só que aí, os fãs, eles eram muito apegados no Mark, porque o Mark, ele sempre teve no NCT Dream, porque o Mark debutou muito novo. Então, o Mark, ele já era visto como uma figura de líder, apesar de ele não ser o líder do NCT Dream, ele era visto como essa figura de líder, e ele era visto, tipo, com muito carinho por todos os fãs. Então, os fãs, eles fizeram meio que um protesto. Não sei direito porque eu não estava nessa época, mas eles conseguiram com que o Mark voltasse para o NCT Dream. Algumas indies estavam querendo fazer isso com o Hee-sung, porém, nesse caso, eu não sei se adianta muita coisa, porque a Believed e a HYBE é um caso muito complicado, porque nós tivemos o caso da Danielle, que saiu do New Jeans por conta de outros motivos, mas, tipo, os fãs falaram que iam fazer protesto e não adiantou muita coisa, então não sei se vai adiantar alguma coisa fazer pro Hee-sung ou não.
Eu acho que o que a gente pode fazer como fã agora é apoiar o Hyesung nessa nova fase da vida dele, porque, tipo, debutar como solista já é algo difícil. Debutar como solista, você tendo acabado de sair de um grupo que, tipo, você tá lá há anos, é ainda mais difícil. E tem muitos fãs, quando eu entrei no Inverse e quando eu fui ver as coisas no Twitter, porque eu descobri isso quando eu fui ver o meu YouTube, o meu Twitter, que me apareceu lá. E aí, tinha muitas pessoas, muitos indianos que estavam comentando que o Hyesung era uma pessoa muito egoísta, que o Hyesung tinha feito isso sem pensar nos outros membros, tinha feito isso só pensando nele mesmo, que ele queria se aparecer, e um monte de coisa. E, tipo, gente, pode ter sido esse caso? Pode ter sido esse caso, mas nós não sabemos. E julgar uma pessoa pelo que ela, tipo, pelo que você acha que ela fez, é uma coisa muito errada. Porque o Hyesung, em momento algum, tanto antes dele ter feito essa carta falando que ele iria sair do grupo por sugestão da empresa, o Hyesung nunca tinha dado nenhum interesse de que ele queria sair do grupo. Ele já tinha mostrado interesse que ele queria ser um solista, que ele queria debutar como solista. Mas sair do grupo ele não tinha dado nenhuma prévia que ele queria ser do grupo. Então, os indianos que estão criticando o Hyesung, falando que ele é muito egoísta, vocês deveriam pensar um pouquinho mais, porque às vezes nem foi uma decisão dele. Nós já tivemos casos em que, tipo, o integrante, ele falou que saiu do grupo por própria escolha, mas a gente sabe que foi uma pressão muito grande da empresa. Como foi o caso do Rise, o menino, o Seung-han, ele ficou de hiatus, aí depois ele voltou, e depois por pressão da empresa ele teve que sair, porque a empresa, tipo, ele tava sozinho, o restante do grupo tava em turnê, ele estava sozinho lá, e a empresa provavelmente ficou falando na cabeça dele pra ele poder sair logo do grupo, porque tava dando muito burburinho. E o menino depois falou que ele ia sair, porque ele não queria prejudicar a imagem do grupo, e tipo, ele já tava 10 meses de hiatus dele, tipo, se fosse pra manchar a imagem do grupo, já teria manchado. Então, é muito mais provável a gente imaginar que a SM tinha pressionado o menino. E no caso do Hyesung, pode ser o mesmo caso. Tipo, a Belift pode ter pressionado ele a sair do grupo, ou não. Porque a gente não sabe se tem alguma coisa que, tipo, a Belift ou a Hybe tá querendo esconder, tem algum escândalo, e é por isso eles usaram isso do Hyesung pra poder meio que atrair a atenção, porque já teve muitos casos assim, em que, tá tendo um burburinho, e aí eles fazem o quê? Pra poder abaixar um burburinho, eles colocam outro burburinho pra poder destoar a atenção. Porém, então, você questionar o Hyesung ou julgar ou tacar hate nele por simplesmente uma coisa que a gente ainda não sabe muito sobre, não faz muito sentido. E eu acredito que se você é fã do ENHYPEN e do Hyesung, você vai continuar apoiando o ENHYPEN mesmo com 6 membros, vai continuar dando apoio pro Hyesung, mesmo com ele continuando apenas como solista. Então, eu acredito que você não deve tacar hate nele, tipo, não deve tacar hate em ninguém sem antes ter certeza do que tá acontecendo. Acho que nem quando você tem certeza é legal você ficar falando mal ou ficar falando coisas ruins pra pessoa, porque você não ia querer isso pra você também. Mas, assim como eu disse, o que a gente pode fazer pelo Hyesung agora é esperar que tenha o seu debut como solista e dar apoio a ele, dar todo o apoio que ele precisa e continuar dando apoio pros meninos do ENHYPEN. Porque não é porque o Hyesung saiu do ENHYPEN quer dizer que o ENHYPEN deu desband. E, tipo, por conta todo desse medo das indianes do ENHYPEN possivelmente dar um desband nesse ano, eu acho que você deveria aproveitar ainda mais o tempo que você tem, por enquanto, com o ENHYPEN. Porque o desband é uma possibilidade para qualquer grupo. Mas como o ENHYPEN já tá passando por esse histórico de maus tratos, esse histórico do que o Hyesung acabou de sair do grupo, talvez seja melhor, em vez de você ficar atacando hate no menino que saiu do grupo agora, por questão da empresa, você aproveitar o tempo que ainda tem com os meninos, que eles ainda estão ativos e mostrando coisas. Porque, tipo, vamos supor que o ENHYPEN dê um possível desband. Você vai ficar depois triste, se remoendo, pensando, nossa, eu poderia ter aproveitado mais tempo, poderia ter visto mais coisas sobre ele. E eu acho que essa não é uma sensação legal, e eu acho que é uma sensação que ninguém gostaria de ter. Então, eu acredito fielmente que eles devem ter feito isso com o Hyesung pra poder abaixar, tipo, pra poder meio que fazer uma cortina de fumaça e não verem outro caso que tá acontecendo, que talvez a gente descubra mais pra frente. Mas por enquanto não tem muito que a gente possa fazer. É realmente apoiar o Hyesung como solista e apoiar os outros meninos. E é uma notícia muito triste, muito triste. Eu entendo vocês, indianes. Eu entendo muito vocês. Porque eu sou indiane. Eu sou indiane há, tipo, 5 anos. 5 anos. Esse ano vai completar 6 anos. Vai completar 6 anos. E o Hyesung é o meu favorito. Então, tipo, assim que eu vi a notícia de que o Hyesung tinha saído do ENHYPEN, a primeira coisa que eu fiz foi
fechar meu celular e pensar, não, é mentira. E aí depois eu chorei. Eu chorei muito quando eu vi que não era mentira. Mas a gente tem que entender que as coisas acontecem e, como o próprio Jay disse, são ciclos e a gente aproveitou muito bem esse ciclo. Eu, pelo menos, eu fico muito feliz de ter conhecido o Enhypen quando o Enhypen tinha 7 membros. E quando o Hee-seung estava nele, eu sou muito grata a todos os meninos de verdade, porque eles me ajudaram em períodos da minha vida que eu estava, que eu estava mal, que eu estava feliz, que eu estava, sabe, são N motivos. E eu acho que a gente tem que agradecer, ser grata por esses momentos que a gente teve com os meninos, mas a gente tem que também ter a maturidade de entender que nem tudo tá no nosso controle, que nem tudo a gente pode resolver. Esse caso do Hee-seung, talvez a gente não consiga resolver. Talvez com muitos protestos, talvez dê, mas não é uma garantia. Então, nós temos que ser maduras o suficiente e entender que o Hee-seung se separou do Enhypen, mas ainda assim eles podem continuar tendo uma amizade e uma relação maravilhosa, independente dele ter saído do Enhypen ou não. Era isso que eu queria dizer e falar, e eu queria pedir realmente que as Janes que estavam criticando o Hee-seung refletissem um pouco mais sobre o assunto e que continuassem dando apoio tanto para Hee-seung quanto para o grupo, porque ninguém aqui é culpado nessa história, são só pessoas escolhendo o seu caminho e às vezes as pessoas que foram forçadas a escolher um caminho pela empresa que elas trabalham. É isso, eu espero que o próximo vídeo seja menos triste, porque não foi um vídeo muito triste de se gravar, eu tô segurando as lágrimas, mas é sobre, né? Um beijo e até o próximo vídeo.